cá ver se já estamos. Se já estamos, não, se já estou. Em direto, olá. Esperar aqui que cheguem mais pessoas. Deixa cá tirar aqui o som. Pronto, já está. Boa noite a todos. Olá, Inês. Isto é a primeira vez, então, tanto no Insta como no Face, começar uma série de lives semanais que vamos falar um bocadinho sobre educação, sobre crianças, sobre adultos. E hoje aquilo que vos trago é exatamente algo que comecei este verão a planear e a pensar. Pensar já tinha sido pensado há mais tempo. Foi olá Inês, foi realmente um pôr na prática, em papel, digamos assim, porque prática também já estava há alguns anos, mas já vamos explicar mais à frente. Vamos ver se mais alguém chega. Boa noite aqui no Insta. Olá, olha a minha querida Roberta. Inês, tenho imensas saudades tuas, vou maluca. Temos que combinar um cafezinho. Ouviste? Então, boa noite a todos, boa noite quem chegou, boa noite a quem vai chegar depois. A ideia hoje é falar-vos um pouco sobre o que é isto da ecologia educacional, como é que isto tudo começou e como começou há tão pouco tempo, quase ninguém sabe o que é, não é? Apesar de já ter falado sobre isto, daí ter perdido a vergonha, ou então não, ainda continua um bocadinho, mas vai com vergonha mesmo. E venho-vos falar aqui aproveitar as nossas redes sociais para falar sobre aquilo que defendo e aquilo em que acredito que é a educação, que é uma educação, não digo melhorada, mas genuína, porque realmente se a educação fosse feita de forma genuína pelo adulto, seria muito mais fácil, ok? Tu é que és, Inês, tu é que és a maior, pá. Então é essa a ideia de hoje. É falar-vos um pouco também de quem eu sou. Isto é um bocado difícil dizer, mas é para vocês perceberem o enquadramento disto, como é que isto começou. Olá, Zezinha, uma beijoquinha grande para ti. Então, vocês, os que me conhecem, não é, das redes, sou Maria João, sou educadora de infância há mais de 12 anos. Sou mãe do Miguel e da Bia. O Miguel tem 12 e a Bia vai fazer no próximo dia 27, 18 anos, exato. Ainda estou a processar. Então este ano, além de haver muitas coisas pelo mundo, não é, desafiantes, também tenho uma filha a fazer 18 anos, que é um desafio também. Então este mês de dezembro está a ser um mês de perder medos e de ir para a frente. E falar-vos aqui assim desta forma, para mim, é um andar para a frente, não é? Então, já vos disse o meu nome, já vos disse a minha formação e pouco ou nada conta, não é? Porque realmente só as pessoas que lidaram comigo, conhecem diariamente, que estão comigo em alguns sítios, como por exemplo o futebol dos meus filhos, estou aqui a ver a Carla, é que sabem como é que eu atuo, como é que eu estou. Eu não sou de todo santa, tenho muitos defeitos, não é? Como toda a gente, e ainda bem que os temos, mas é uma coisa que eu defendo com unhas e dentes e tudo, que é a educação, que é fazermos as coisas com o intuito de sermos um exemplo para a criança. E isto começou desde sempre. E se a minha mãe aqui estiver no Insta, sabe que é verdade. Eu nunca me lembro de ter pensado noutra profissão, nunca me lembro de ter pensado em fazer outra coisa que não seja com as crianças. Eu na altura não sabia bem o que era uma educadora, nem sabia se eu só queria ser professora dos pequeninos. E foi assim que tudo começou. Eu, em pequenina, estava com pequeninos. E depois, mais crescida, fui crescendo e eu lembro perfeitamente em 2 anos seguidos ser babysitter
de crianças e ir de férias com eles, mas eu tinha bem uns 12 anos, eu ainda era uma criança também, e eu fui, e toda eu achava que estava a ser babysitter, e ok, e lá fui, e muito engraçado que possa parecer, e olhando para trás, independentemente da minha idade, eu fui babysitter, eu estive a cuidar dessas crianças e foi um marco muito bom para mim, porque eu tive muitas saudades dos meus pais. Foi a primeira vez que eu fiquei longe deles, não é? Fiquei algum tempo sem estar com os meus pais, com 12, 13 anos mais ou menos. Lembro-me ao telefone dizer: oh mãe, eu tenho saudades. Mas foi também para mim encorajador, não é? Foi bom estar ali com outras crianças a fazerem perguntas, a quererem a minha ajuda. Eu senti-me útil. E o mais engraçado é que realmente as crianças, era uma criança, não é? Necessitam de se sentir úteis. Isso é um dos motivos para o seu desenvolvimento. Olha, muito boa noite a toda a gente que está aqui no Face e no Insta. Olá, Isabel. Isabel, minha colega de curso. Estás boa, Isabel? Então, continuando com o nosso guia. Sabem que eu adoro conversar, então eu preciso ter um guia que é para não ceder, não é? Porque não vamos ficar aqui internamente, vai ser uma coisa rápida. 20 minutinhos, vá lá. Então, o que estava-vos a dizer? Estava-vos a contar um bocadinho sobre mim, sobre a minha história. Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa sem ser a educação de infância, sem ser estar com as crianças. Sem ainda saber muito bem qual era o curso, o que é que se fazia. Eu queria estar com crianças, ponto. Não sabia pedagogos nem pedagogias, era estar com crianças. E eu lembro perfeitamente que, na altura, porque eu, na minha vida, e ao longo da minha vida, tenho feito sempre tudo, não faço consoante as regras ou consoante o timing que a sociedade assim diz, não é? Estudas, trabalhas, casas, arranjas casas, tens filhos. Não, eu fiz um bocadinho ao contrário, está bem? E então eu aos 19 tive a Bia, não é? E passado 9 meses, eu fiquei um ano letivo com ela, é que entrei para a faculdade. E olá Pedro, tudo bem? E então eu lembro perfeitamente de ter dito à minha mãe que não importa o sítio onde eu entre, eu quero entrar numa faculdade qualquer, numa universidade qualquer, que fale sobre educação. E é engraçado como isto esteve muito presente na minha cabeça, o que eu queria estudar, onde é que eu me queria aprofundar, onde no sentido de conceito, educação, sem ter ainda uma pedagogia forte que quisesse aprofundar. Não, eu queria saber sobre crianças e queria estar mais ciente daquilo que são os interesses da criança, o desenvolvimento da criança, como é que ela cresce, porque é que ela faz tantas perguntas. Bem, era essa a minha ideia. E então, olá Vanessa, beijoquinhas aí do Porto, e para o Porto. E então lembro perfeitamente que a minha mãe, assim, mais sincero possível, escolheu naquele momento a mais barata. E acabou, e foi a que teve que ser. E foi a escola que abriu muitos dos meus horizontes, tanto para o bom como para o mau, que foi a escola João de Deus, Escola Superior de Educação João de Deus, onde aprendi por que razão é que eu tive tanta dificuldade na leitura e na escrita, porque a cartilha maternal é só um dos melhores métodos para se ensinar ou para aprender a ler. Pelo menos enquanto adulta foi esta a minha perspectiva. Enquanto adulta foi este o meu sentir. Foi que realmente a cartilha tem uma dinâmica muito engraçada. A cartilha dada pelo João Deus Ramos, está bem? Não tem nada a ver com o agora, mas isso são outros 500, não vêm para aqui para esta live. E então assim foi, fiz o meu percurso todo, e só que realmente nós só sabemos sobre educação e só aprendemos sobre o que é o desenvolvimento da criança com a mão na massa. E foi o que aconteceu cá fora. Foi colocar a mão na massa, perceber que as crianças realmente não têm livro de instruções, mas existe vários manuais e é preciso ler e estudar. Mas criança é uma criança e elas são genuínas
em todos os seus aspectos, em todas as alturas, e é dessa forma que elas se desenvolvem. E cabe-nos a nós, adultos, termos tudo muito bem arrumadinho. O que é que acontece? Muitas vezes não temos as coisas muito bem arrumadinhas. E como eu já vos disse, eu nunca fui uma rapariga que fizesse tudo by the book, consoante aquilo que a sociedade diz que é para fazer na altura, que é para fazer, não. Fui sempre ao contrário. O que é que acontece? Eu tive a Bia, as coisas correram muito bem, a Bia sempre foi um doce de bebê, no sentido em que ela foi sempre muito independente, não foi um bebê que me chamasse muito, me desse noites perdidas, não é? E eu estudei, eu consegui fazer a formação, fiz o curso, está tudo ok, licenciatura, tudo fantástico. E só que a vida vai seguindo, não é? A vida vai seguindo, coisas começam a acontecer. E eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha de fantástico com as crianças, com esta faixa etária, eu, à medida que eu fui crescendo, fui começando a ter problemas com adultos. Que era uma coisa que eu não estava a perceber o porquê de eu não conseguir comunicar, relacionar-me tão bem com as crianças, não é? Então, ou melhor, com os adultos, como eu relacionava com as crianças, por razão. E o que acontece? Nós estamos habituados a arrumar as coisas, nós fomos educados para arrumar tudo na nossa cabeça, no sentido do que é que sentimos, o que é que estamos a pensar, o que é que vamos fazer com isto. Nós passamos do 8 para o 80. Eu, uma rapariga sempre muito acelerada no sentido de comunicar e tudo mais, começo a ser mais bruta em certos ambientes, mais calada noutros. Isto começa em mim a um desequilíbrio, não é? Começo a sentir um certo desequilíbrio. Então, em 2018, mais ou menos, depois já ter o Miguel, depois já ter nascido o Miguel e tudo mais, em 2018 eu resolvi, há aqui qualquer coisa que eu preciso de trabalhar em mim, alguma coisa que eu preciso aprender mais. E além de sempre ter estudado e falado e de querer aprender mais sobre a educação, aprender sobre mim começou a ser também um dos meus quereres. E em 2018 conheci e fui aprofundar-me e continuo, porque isto foi a partir de 2018 que tudo começou, com o querer aprender sobre mim, com uma ferramenta específica, que já vos digo qual é, mas foi a partir de 2018 que, com o meu aprofundamento sobre mim, comecei a ter outra visão sobre a educação. Então, isto para vos dizer o quê? Que a ecologia educacional existe em mim ainda com esta origem, que foi aprender mais sobre mim, estar sempre nesta busca e ter esta consciência que preciso aprender mais sobre mim para melhor compreender o desenvolvimento da criança. A tão bendita frase que é falarmos e sabermos mais sobre nós próprios, o nosso desenvolvimento pessoal. E em 2018 eu paro, não é? Fico a observar e fico a praticar uma formação que é a programação neurolinguística. Que há quem odeie, há quem ame, ok? Eu acredito piamente que quem odeia não a conhece na sua origem, só conhece no lado negro, porque em tudo o que existe no ser há um lado de luz e um lado negro, não é? Faz parte do equilíbrio. O que acontece é que quem fala em PNL muitas vezes utiliza para a manipulação das pessoas. Vamos cá aprender PNL porque assim sabes uns jeitos de saber fazer com que as pessoas façam o que tu queres. Estão redondamente enganados. A PNL é uma ferramenta, programação neurolinguística, é uma ferramenta que nos ajuda a conhecer a forma como tu comunicas contigo. Programação neurolinguística. A forma como tu reprogramas os teus circuitos, não é? Como é que tu falas contigo? Como é que tu respondes? Não é? Quais são os comportamentos que depois te levam? O que é que tu aceitas visualmente e com isso fazes estas leituras mentais, não é?
E foi aí que eu tive foi aí que houve uma mudança, uma transformação, lá está, trans, não é? Vai além de... Eu comecei a ver não só sobre mim, mas além de mim. Além de mim está o quê? As crianças. A programação neurolinguística tem uma coisa fantástica que é, neste caso, uma ferramenta que ainda continua, apesar de já estar não sei quantas gerações. O Jorge Dias, melhor que eu, sabe falar sobre a PNL de uma forma com mais propriedade. Não é no sentido de... Ele tem mais conhecimentos que eu, como é lógico, não é? Mas é no sentido... Eu ainda estou só a sentir, a assimilar, ok? E desde 2018, para vocês terem uma noção. Seja como for, esta ferramenta, a PNL, fala-vos e existiu, não é? Começou com esse intuito da excelência humana. E como, não é? Como é que eles pensaram nisto? Foi realmente trazer o melhor daquilo que os melhores fazem. Como é que os melhores fazem o que fazem? E se eles fazem, é possível nós também aprendermos e fazermos. Isto é a técnica que é a base da PNL e que é a mãe de todas as técnicas, que se chama modelagem. Primeira vez que eu ouvi sobre modelagem, automaticamente o meu pensamento foi: as crianças fazem isto desde sempre, desde bebês. Deixa-me só aqui ver aqui o Fábio. Fábio, é uma honra ter-te aqui na minha live. Excelente comunicador como tu. Quem deturpar o que é efetivamente a PNL é por opção dessa própria pessoa, devido à falta de conhecimento. A PNL é uma ferramenta que potenciar a comunicação. É verdade. Não é mesmo isso. Ainda bem que não sou só eu a dizer. Aqui o meu querido Fábio diz-me exatamente a mesma coisa. E então o meu pensamento foi exatamente esse. E a partir do momento em que eu comecei a debruçar mais sobre a PNL, a perceber como a PNL ia beber a fontes fidedignas, automaticamente o meu pensamento vai sempre ter ao desenvolvimento da criança. Como é que as ferramentas da PNL, as técnicas da PNL não são ensinadas na escola? Eu gostava muito de ter sabido isto há 20 anos atrás. Contudo, as coisas são como são, e é o facto de todo este caminho sem conhecer a PNL que me levou até à PNL e que me levou a ser o ser humano que sou e o trabalho que estou a fazer e aquilo que já tenho feito, e honro muito aquilo que sou e aquilo que tenho. E aceitar isso é uma das técnicas, não de PNL, mas aceitar aquilo que temos. Apesar de ser algo muito abstrato, e nós falamos isto como assim da boca para fora, mas é algo que é um exercício muito, muito duro, mas muito libertador. Continuando, a PNL não é a única ferramenta, mas realmente a PNL foi o ponto de viragem para chegar até aqui, para falar-vos sobre o que é isto da ecologia educacional. Então, a PNL é uma das ferramentas que eu utilizo na ecologia educacional. Não é só, já vos vou falar de outras. Ecologia educacional, por isso é que tem este nome, ecologia. Um sítio onde eu consegui reunir, e ainda não está terminado, porque eu não tenciono morrer tão cedo, não é? Um sítio onde eu consegui reunir várias ferramentas que, não sendo propriamente da educação, mas que no meu ver e na minha colocação em prática, porque daquilo que eu vos digo, já coloquei em prática desde 2018, tanto em casa como na sala de aula de pré-escolar, são ferramentas que para mim não têm nada a ver com educação, mas têm tudo a ver com a educação do ser humano. Educação do ser humano que é necessária para sermos uns bons guias, ou para sermos pelo menos uns guias dignos daquilo que a criança nos pede, que é guiá-la no seu caminho, no seu crescimento. Então, a PNL é realmente a base, mas há outras que com a PNL eu fui devastando, não é? Devastando outros caminhos,
e um deles foi a comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg. Exato, eu com nomes tenho medo sempre de dizer errado, mas disse bem. Um psicólogo que não tive a honra de conhecer, gostava muito de ter conhecido. Ele morreu no meu dia de anos, dia 7 de fevereiro de 2015. E ele falou, e ele sendo, dito ele, que era uma das pessoas muito brutas a falar, e ele desenvolveu um guia para a resolução de conflitos, e ele era chamado para ir até países e tudo mais, falar sobre isto da comunicação não violenta. Aquilo que a comunicação não violenta me trouxe, através dos livros e da formação que fiz, inserida na PNL para pais e professores, foi um separar de águas. Toda a gente, não é? Nós fomos educados a pensar e a fazer com que não demonstrássemos aquilo que nós sentimos. É fraco, não podes dizer aquilo que sentes. És um ser menor, não vais ser vista como alguém forte, determinado, só porque estás a dizer o que sentes. E ele vem dizer exatamente o contrário. Fala das tuas necessidades. É um dos pilares da comunicação violenta. São 4. Um deles é falar as tuas necessidades. O que é que sentes? Eu sinto-me triste. Ou eu sinto que tu não me estás a ouvir. Em vez de dizer, olha, cala, fala baixo. Eu sinto que tu não me estás a ouvir. Sem julgamento. Sem ter que estar a julgar o outro. Foca a comunicação em ti. És tu que estás a falar, não é o outro. O outro está a ouvir. Ele vai ouvir o que ele quiser, mas tu vais-te esmerar, vais-te preocupar no sentido de vais falar de uma forma clara, concisa e assertiva para que ele possa ouvir da melhor maneira possível. E então a comunicação não violenta dá-me uma visão muito limpa sobre o falarmos com o coração. Porque eu sempre falei com o coração, mas houve uma altura de ser adulto que eu pensei assim, não, vou deixar de falar com o coração, as pessoas não estão interessadas, não querem saber, só me traz problemas, eu calmo. Porque não dá. O corpo não permite. O corpo não permite e eu comecei a ficar doente. Ok? E então comecei outra vez a pensar assim, eu sou como sou. Se eu tenho, há quem não consiga, há quem tenha que desenvolver e tenha que aprender a falar com o coração, a falar com os outros daquilo que sente, sem ter vergonha, sem ter receio, não é? Eu nunca tive. A única receio que tenho é falar assim para câmaras, que eu não estou a ver as pessoas. Mas nunca tive este receio, e então deixei de ter por causa dos outros? Não, fez mal a mim, fez mal à minha saúde. Então a comunicação não violenta deu-me um consolo sobre o falar com o coração, falar aquilo que necessitamos. Obrigado, Fábio, obrigado, de coração. E então, a comunicação não violenta é mais uma das ferramentas que eu incluí na ecologia educacional. Outra, não menos importante, mas hoje, se eu pudesse voltar atrás para escolher a escola de formação da educação da infância, teria pedido à minha mãe, eu quero ir para uma Montessori, eu quero ser guia Montessori. Claro que na altura eu não tinha essa percepção, hoje tenho, e infelizmente não tenho a formação de guia de Montessori, mas tudo o que são formações de Montessori, desculpem a expressão, mas eu tento papar tudo, não no sentido mais uma formação, mais um certificado, mais uma cena, não, mas no sentido em que beber tudo o que a Montessori tem, porque em Portugal são muito poucos os livros. Ainda hoje, ver o Gabriel Salomão, autor do Lar Montessori no Brasil, tive a plena noção que as traduções para português são pouquinhas, são aquilo que são, e ainda bem que as temos também, só que realmente não está muitas vezes de acordo com aquilo que a própria Montessori escreveu. Às vezes uma troca de palavras troca logo o sentido, não é? Do conceito, e o Gabriel Salomão falou sobre isso. E há muito conteúdo de Maria Montessori que eu vou buscar ao Brasil, mas realmente a Maria Montessori, e não falo sobre os materiais, está bem? Quando falo de Maria Montessori é de toda a forma
sistémica com que ela, naquela altura, já naquela altura, estamos a falar da primeira médica, foi das primeiras médicas em Itália, ok, mulher, pedagoga, que trabalhou e que viu a criança como um ser pleno, um seno uno. E ela esteve com crianças com necessidades especiais, ela esteve com bebés, ela foi para a Índia quando esteve presa e viu outras realidades, então ela tem uma visão fantástica, fabulosa, uma visão que para mim, como é que não colocaram a Maria Montessori num pedestal, não tirando a importância de todas as outras pedagogias, sim, mas realmente a forma como Maria Montessori já na altura falava, por exemplo, da importância da linguagem. Já na altura a Maria Montessori falava sobre a mente da criança, o corpo e o espírito da criança enquanto ser humano. Isto é assim um boom. Eu ainda hoje há livros, eu adorava ler mais livros, conseguir ler mais, só que o que é que acontece? Eu gosto de palpar, gosto de mexer, e os livros eu ando, por exemplo, ando desde setembro para ler, para concluir um livro. Porquê? Porque eu paro, eu tenho que colocar aquilo em imagens e perceber e pôr em prática para perceber o conceito e para assimilar. Não quero ler só por ler, eu quero beber toda a informação. E Maria Montessori tem livros fantásticos e de uma informação soberba que quem me dera ter a capacidade, como a Isa Minatel, que é uma pedagoga que eu adoro de paixão também, brasileira, que ela tem uma capacidade de síntese dos livros e da forma como ela depois nos transmite a informação também. Gostava muito de ter, tenho que treinar. Lá está, tudo se treina, ok? A PNL veio exatamente falar sobre isto. Treinar, tudo se treina. Há também que analisar o meio onde estamos inseridos, no meio social, cultural, do local, depois definir um método como aplicar as técnicas. Cada caso é um caso. Exatamente. E a ideia da ecologia educacional é exatamente isto, Fábio. Não é um livro de receitas. Não é. São teorias, são conceitos, são práticas que, colocadas em prática por qualquer pessoa, fazem sentido e existe uma transformação. Claro, não é uma coisa há sempre ideias gerais, só quem está no terreno tem que ter também depois a capacidade de colocar em prática consoante o alvo que tem, não é? Consoante a criança que tem. Eu saí de um sítio onde trabalhei muito tempo, eu sempre trabalhei em escolas privadas e vim para o público, não é? Para a rede pública. E não tem nada a ver. E eu tive que me adaptar, e foi no mesmo ano letivo. Eu tive que me adaptar no mês, tive que adaptar a estratégia, tive que adaptar o meu comportamento, tive que adaptar a minha linguagem, ok? Tudo isto rapidamente feito com as técnicas que conheço da PNL, por exemplo. Com as teorias e com o conceito que conheço da Maria Montessori sobre a criança e sobre os desvios da personalidade, como ela fala, não é? Aquilo que nós dizemos que a criança é assim, que é assado, e Maria Montessori fala sobre isso. Então, tendo essa consciência, ok, que depositei, que condensei na ecologia educacional, tendo essa consciência, permitiu-me ter um à vontade na resolução ou na proposta de resolução com aquelas crianças da rede pública. Outro conceito, outra ferramenta que incluí na ecologia educacional é a atenção plena. E porquê? Eu já há muitos anos que me ofereceram um livro de uma autora conhecida de Mindfulness, não é, da atenção plena, e lembro perfeitamente de ter lido. E estava eu na praia de Mil Fontes. Lembro perfeitamente disto. E fechei o livro, o meu pensamento foi: eu não percebi nada. Não. E há uns anos atrás não fez o clique. Eu não percebi. Não percebi algo que eu já fazia há muito tempo, que é observar. Quando me debruço mais sobre Maria Montessori, a PNL, a atenção, o estudar sobre mim, comecei a juntar as peças.
A Maria Montessori falava, e a Maria Montessori defendia que realmente a educação é um estudo científico que é feito, os cientistas utilizam esse método, que é a observação. A observação. Como é que se faz uma observação? Nós ficamos ali a olhar. Não ficamos ali a olhar só por olhar. Existe uma postura, existe uma dedicação, existe uma concentração da parte do adulto. E algo que fez a junção foi tanto a PNL como a comunicação não violenta, Maria Montessori e a atenção plena falam de uma coisa que para mim é a cereja no topo do bolo, que é uma comunicação, um relacionamento sem julgamentos. Na educação de uma criança é isto que deve acontecer. Além de todo o amor, a criança tem que sentir esse amor. Nós podemos dar o amor que quisermos da forma que nós achamos que é a melhor. A criança necessita de o sentir. Essa é a chave. E uma das chaves para abrir essa porta é o não julgamento. O não julgamento. E isto é tão difícil de ser feito por nós adultos. E é tão fácil porque é sentido das crianças. Eu estou-vos a falar de um conceito que pode parecer muito abstrato. Eu não vos digo que é abstrato. Digo-vos que é muito difícil de praticar. Nós não fomos educados para praticar o não julgamento do outro. Nem o nosso, quanto mais o do outro. Então, se há algo que une algo na ecologia educacional com estas ferramentas todas, sobre a educação, é exatamente o não julgamento. Então, aquilo que vos trago hoje para começar é exatamente o mostrar-vos o que é isto da ecologia educacional, como é que eu coloquei em prática, coloquei-o nos sítios onde estava a trabalhar, nas salas, com as pessoas que estavam adultas, que estavam comigo, as que queriam. Coloquei em casa e coloquei principalmente comigo. E isto da ecologia educacional surge também surge para me ajudar a arrumar as ideias que eu fui construindo e que fui assimilando desde 2018. O que é que acontece? Isto é tudo muito novo, não é? É como vos digo, é a primeira vez que estou assim numa live, nem sequer sabia bem como é que isto tudo se mexia, mas há que perder o medo. E se eu quero, eu não sei se é bem o querer, eu acho que é mais o necessitar de falar sobre isto a outras pessoas. E há muito ainda que eu tenho que aprender, e há muito ainda que eu quero aprender, mas o pouquinho que eu sei, quero que chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam colocar em prática, perceber se daquela forma dá, se tem que ajustar, reajustar, para que possamos ter uma educação, para que as nossas crianças possam ter uma educação diferente, humanizada, uma educação com respeito e amor, como as crianças merecem. E não quero, já vamos em meia hora, não quero alongar muito, isto porque todas as semanas, à sexta-feira, às 21h30, conto estar aqui, tanto no Insta como no Face, para vos falar sobre a ecologia educacional e como é que podemos praticar, como é que podem pôr em prática, tanto convosco como no sítio onde trabalho. Não precisam de, mas eu não tenho crianças, mas isto não... Todas as pessoas se relacionam com crianças. A senhora que vem limpar aqui o meu prédio, onde eu moro, relaciona-se com crianças. Basta um dos meus vizinhos ou um dos meus filhos sair, dizer bom dia ou não dizer bom dia, ou estar com uma cara feia ou dar um sorriso. Então todas as pessoas se relacionam com crianças. Mas mesmo se não se relacionassem com crianças, eu falava-vos na mesma sobre ecologia educacional. Porque se a ecologia educacional fala de educação,
A primeira que nós temos de ter em mente é a nossa educação. E não falo da educação no sentido, é bem educado, é cortês. Não, não. Educação no sentido mais profundo, mais íntimo. Conhecer-te, como é que tu, o que é que tu sentes, o que é que tu pensas. Eu adoro esta frase, pensar sobre o que pensas e pensar sobre o que sentes. Se todos os dias, todas as pessoas tivessem 5 minutos diários para pensar sobre o que pensam e pensar sobre o que sentem, além de serem mais serenos, seriam com certeza mais felizes, com certeza que tinham relacionamentos mais duradouros e fortes, e não vi ninguém chatear-me imundo. Ok? Obrigado, Fábio. Obrigado. É engraçado como tudo tem o seu tempo, tudo tem um tempo para acontecer e as coisas acontecem, e é uma coisa engraçada. Eu tenho aqui 2 pensamentos, 2 reflexões para vos trazer, além de vos apresentar o que é isto, ecologia educacional, que vamos falar ao longo das semanas. Mas se há algo que eu também vos quero dizer é que eu também já passei por isso, no sentido de quem me dera ter feito de outra forma, quem me dera ter aprendido isto antes e não ter feito as porcarias que fiz, mas sem essas porcarias que fiz, não era o ser humano que sou agora. E o bom de termos feito porcaria é aprender com isso, não é? Aprender com os nossos erros. Aquelas frases feitas que ninguém dá importância, mas é realmente aprender o que é que eu tirei dali. Ok, aconteceu assim. Ok, o que é que eu posso fazer de melhor? Não é? Isto leva tempo, isto é preciso pensar, mas é preciso... Não tira horas de sono, não tira. Dá-nos uma leveza, mas realmente é preciso pensar um bocadinho, é preciso termos o cuidado de refletir. Isto é um cuidado que nós podemos ter para connosco, não é? Ok, eu vou ao cabeleireiro, vou fazer as unhas, por acaso não faço, mas pronto. Pensar sobre isto faz-nos bem, limpa, liberta, ok? E é um destes é uma dos porquês ou para que eu fiz a ecologia educacional, para que é que estou a fazer esta live, apesar de ter muito medo de gaguejar e essas coisas todas, é exatamente para chegar a mais pessoas, para chegar a mais famílias, para chegar a mais jovens, porque eu que sempre disse que crianças era até ao máximo 7, eu dizia isto, atenção, máximo 7, depois congelava e só tirava quando era adulto. O que acontece? O universo veio mostrar, então olha, já tiveste filhos cedo e tens filhos já com 18, com 12, e com eles aprendi que são idades maravilhosas, são idades que nos ajudam realmente a tirar o melhor de nós, a tirar, não para deixar de ter, a tirar e partilhar o melhor de nós. E outra coisa, desafia-nos a ter realmente o nosso circuito de adultez muito alinhado, não é? Estamos muito cientes de nós enquanto adultos, sem cá mesquinices de disseste isso para me ferir ou qualquer coisa assim do género. E então, tanto a Bia como o Miguel têm sido uns excelentes mestres, como todas as crianças que têm vindo até à minha vida. Isso é uma das reflexões que quero vos dizer, exatamente isto, que é, e se nunca tomaram atenção, comecem a tomar a partir de agora. O que é que a tua criança, seja filho, seja aluno, o que é que tu aprendes com a tua criança? Esta é a reflexão que vos deixo hoje. O que é que tu aprendes com a tua criança? Com as crianças que estão contigo? Com os teus filhos? Ou primos? Ou sobrinhos? Que estão contigo? E vou-vos dar o exemplo de 2 ensinamentos, um do Miguel e um da Beatriz,
Claro que são coisas que podem ser pequeninas, mas que me marcaram na altura. Como é que se faz, não é? Como é que nós temos essa sensação, ou como é que nós temos essa certeza que a criança nos está a ensinar algo? Lá está, observando, praticando. Olá, Irmelinda, boa noite. Praticando aquilo que a Maria Montessori falava sobre a observação, com a atenção plena, não é? E uma das coisas que a Bia me dizia quando era pequenina, era uma pergunta. E ela perguntava-me nos sítios assim mais banais. Imagina, estávamos as duas na casa de banho e ela fazia uma pergunta. Estávamos as duas na caminhoneta, ela fazia uma pergunta. E eu achei muito engraçado e foi uma coisa que ficou. Não foi o porquê dessa pergunta, mas porquê será que ela perguntava isto? Será para me recordar? A pergunta que ela me fazia quando era mais pequenina era: és feliz, mãe? Estás feliz, mãe? E vocês podem pensar, não é? Porque muitas vezes as crianças fazem esta pergunta: estás contente, mãe? Não é? Que para ficarem felizes também com aquilo que se a mãe está feliz ou não. Mas a Beatriz não me fazia a pergunta e não esperava assim pela resposta. Ela fazia esta pergunta do género: olha, acorda lá para a vida é para ser vivida, é para estar feliz. Ok? Coisas assim, então. E eu comecei a perceber disto devido à frequência com que ela me perguntava. E é engraçado como as crianças têm este dom de nos vir ensinar certas coisas, só que nós muitas vezes adultos estamos com muita pressa e não temos a capacidade de as ouvir. E é engraçado como esta frase do és feliz, mãe, estás feliz, ficou. Pequenas coisas como: sim, estou feliz, amor, estamos aqui as duas a andar de mão dada pela rua, estou feliz. E estava. Com aquela frase da Beatriz, eu dei valor àquilo que estava a acontecer. Pequenas coisas. Simples coisas. Que nos faz tanta falta. A frase do Miguel, que na altura também fiquei a olhar para ele e fiquei a pensar: ok, estou a perceber a dica. E depois, através desta pergunta do Miguel, eu escrevi no espelho aqui da entrada uma frase que me acompanhou durante algum tempo e começou a ser um ritual nosso, tanto eu como do Miguel, que foi de escrever no espelho quando queremos recordar alguma coisa ou quando não queremos esquecer algo, queremos que aquilo fique presente na nossa memória. E a pergunta do Miguel foi... não foi uma pergunta, foi mesmo uma exclamação. Foi: podias sorrir mais vezes, não podias? E eu fiquei: então, mas eu sorrio. Não, estás sempre tão séria. E eu: ok. Então a frase que eu escrevi no espelho, e ficou no espelho durante muito tempo, escrevi com o lápis dos olhos, o lápis roxo, foi: eu quero sorrir mais hoje e todos os dias. E esta frase ficou. E é engraçado que volta e meia o Miguel faz-me só assim. E eu já percebo o que é que ele está a dizer. São estas pequenas... São estas subtilezas que vos venho trazendo e que vos vou trazer todas as semanas. E são estas subtilezas que vos fala a ecologia educacional. E é isto que vos trago hoje. Estas pequenas reflexões. O que é que cada um de nós, o que é que aprendemos com as crianças, ou o que é que vocês já aprenderam com as vossas crianças. Se nunca aprenderam nada, comecem agora a tomar atenção, sem julgamento, a observar aquilo que a criança diz, o que faz, e tirar algum insight. Se algo vos bateu, não é? Se vos bateu cá dentro, é porque vos quer dizer alguma coisa. E então
é este a reflexão que vos deixo hoje. Quero agradecer a todas as pessoas que estão tanto no Face como no Insta, e dizer-vos que todas as semanas às 9h30 eu vou estar a falar-vos sobre a ecologia educacional, o que é que eu através, desde 2018, o que é que eu reuni, coloquei em prática, tanto em casa como nas escolas onde trabalhei, mas principalmente aquilo que coloquei em prática comigo. E é isto que vos tenho para falar hoje. Deixa cá ver, agradecer aqui à Joana, que chegou agora. Joana, um beijinho grande. Pensar no que sentes e sentir o que pensas. Pensa no que pensas, exatamente, Manuela, é isso mesmo. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo, um beijinho muito grande e na próxima sexta voltamos a ver, está bem? Beijinho a todos, obrigada, fiquem bem.